A tua fé tudo pode. Tempo, a relatividade por extenso. Autor Luigi Legna. Este livro de ficção nada mais é do que uma cartilha de como você pode usar o poder do tempo ao seu favor. Luigi Legna usa paradigmas e outras fontes de inteligência transcendentais para escrever seus livros. Como nem tudo é sabido por todos, ficaria difícil explicar o intento com métodos tradicionais, seria como tentar explicar a cor azul a um cego. Este livro é correlacionado com o livro Revelação, o grande cientista, que não é uma obra fictícia. Saiba como usar seu verdadeiro poder interior, esqueça subconsciente e métodos para aprimorá-lo, esqueça tudo que já ouviu falar sobre inconsciente, subconsciente, conspiração do universo. Em resumo, esqueça tudo que da ideia de o livro segredo. Saiba a verdade que existe por trás da matéria. Descubra como utilizar um poder fantástico, saiba quem você é e de onde veio, saiba as verdades que jamais sonhou, esqueça tudo que aprendeu até hoje sobre nossa evolução. Aprenda a ver com um novo prisma. Saiba decifrar as chaves e terás tudo que sonhou. Riqueza, carros, sabedoria, homens, mulheres, etc. Poderá ganhar tudo que desejar, o tempo está a seu favor. Entenda as chaves e mude o rumo de sua história. Ganhar na Mega Sena parece difícil para você hoje. Mas se você já soubesse o resultado e enviasse para você mesmo rumo ao passado que outrora fora seu presente, acha que o tempo é determinante? Não é, nós determinamos o tempo. Leia o livro e aprenda a criar futuros possíveis. Talvez o segredo do livro de Tote seja a manipulação do tempo, e agora está a seu alcance. Saiba entender, é uma ficção, já que eu não poderia chamar isto de outra coisa. Às vezes temos que esconder o sublime atrás do superficial. Vamos às primeiras páginas do livro. Eu vou deixar vocês após este breve ensejo. Espaço-tempo por extenso, dedicatória à minha família e leitores. 5. Ano em que foi escrito 1999. Esta é uma tradução de uma língua ainda não existente. Ano 3318, Andrew, onde você esteve a tarde toda? Gritou uma voz desesperada. Eu estive trabalhando no meu projeto, mãe, e sem mais delongas entrou para seu quarto. Andrew estava cada vez mais distante. É loucura, sempre dizia Dona Normani, esta coisa de querer voltar no tempo. Mãe, mas já lhe expliquei, não é voltar no tempo. O que é então? Eu tenho que me conectar mentalmente com alguém que esteja lá no passado pensando no futuro, e é só isto? Não é tão simples assim. Esta pessoa teria que estar pensando no dia exato de meu intento. Como cada dia é um dia na regra temporal, não apenas aqui, mas lá também, todo dia é um novo teste. Até que um dia paradoxo coincida meu pensamento cá do futuro em direção ao passado com o de alguém lá do passado com pensamentos para o futuro que é nosso presente. Posso canalizar um futuro pensamento para ser uma constante no passado, ou seja, todos os dias eu devo pensar que amanhã pensarei no passado, irei emanar pensamentos para o futuro de hoje com direções ao passado do que fora presente antes. Com isto eu crio uma constante de pensamentos. Hoje eu penso que amanhã pensarei tal coisa. Quando chegar amanhã eu realmente penso na tal coisa que me propus a pensar, e penso que novamente pensarei amanhã. Assim eu faço ser verdade o futuro que projetei, e consequentemente o passado. Eu mesmo já captei alguns de meus pensamentos, pena que de curta distância. Pense, mãe, se a senhora tivesse projetado para o futuro alguns pensamentos lá no passado e se recordasse disto agora, poderia vê-los. Assim funcionam as profecias.
Alguém no nosso presente, ou até ainda do nosso futuro, mandou pensamentos de fatos de seu presente para o passado, e algum indivíduo do passado que estava com o pensamento no futuro captou, entendeu agora? Nadinha. Vou tentar explicar melhor. Imagine que o indivíduo aqui de nosso presente tempo, mentalizasse e canalizasse em direção ao passado desconhecido coisas do nosso dia a dia, e estas coisas fossem captadas por alguém deste passado, este falaria sobre estas coisas no seu próprio tempo. No entanto, como coisas do dia a dia podem não ser interessantes, não aparecem na história, seria considerado devaneios, e o pobre que recebesse tais ideias seria um louco perante os outros. Principalmente se ele não soubesse como passar tais informações, e no final ele próprio duvidaria de si mesmo e acabaria concordando com os demais, que tudo não passara de devaneios. Mas poderia figurar tais recepções de pensamentos futuros em outras mentes, mentes estas que saberia como utilizar destes, mentes que não deixasse que tais pensamentos herdados do futuro soassem como mera loucura, e poderia transformá-los em algo quase palpável, algo que não deixaria dúvida de onde se originou, porém disfarçados de algo tão menos sublime. Já percebeu como estes desconhecidos e antigos autores de filmes futuristas mostravam em seus longas-metragens muitas das coisas que só agora vivenciamos? De onde você acha que lhe surgiram tais pensamentos? Coisas que hoje vemos com naturalidade, contudo sabemos que muitos anos se passaram até chegarmos a isto. Isto é a representação de fatos corriqueiros de nosso dia a dia, que para os antigos são inimagináveis e futuristas. Já as profecias, que geralmente são marcadas por serem fatos catastróficos, guerras, seria passada por alguém que as vivenciasse, e emanasse para o passado sua experiência trágica sempre no dia exato em que as ocorressem, nem antes nem depois. Nós não podemos mandar para o passado coisas de nosso futuro. Já que não conhecemos, só emanamos coisas de nosso presente. Logo, cada profecia citada por antigos profetas foram fatos que já ocorreram no tempo presente de alguém, e este as mandou para o passado a qual pertencia tal profeta, e eles não estão falando de Nostradamus, ou seja, o indivíduo que captou tais pensamentos. E este indivíduo estava conectado através de seus pensamentos com o tempo presente do ser emanante. Logo futuro. Entendeu agora? Acho que não. E se eu dissesse mais, dissesse que podemos mudar o passado, e consequentemente o futuro? E não indo até lá, isto seria impossível, nosso corpo físico não resistiria. Entretanto, podemos mudar simplesmente utilizando o pensamento. É fácil, e já estou fazendo isto. Como disse, eu penso sempre em uma mesma coisa e canalizo este evento para o passado. Tenho certeza que alguém do passado, que se conecta ao futuro, irá captar como se fora um corriqueiro pensamento futurístico inerente a ele, ou seja, furtivo sem ser. Constantemente pessoas comuns perdem grande tempo de suas vidas pensando no futuro, não no futuro delas próprias, porque aí seria um futuro de curta distância, e sim em futuros longínquos extremamente à frente de seus respectivos tempos. É uma pessoa destas lá no passado desconhecido que irá ser o receptor de meus pensamentos. Posso saber quais são estes pensamentos? Sim, claro, são coisas que sabemos hoje, no entanto, creio eu que não sabiam antigamente. Fatos como o descobrimento do mundo dentro do mundo, vidas alienígenas. Filho, você sabe que não podemos tratá-los assim, vai contra os princípios intergalácticos, e a lei dos 122 planetas do hemisfério sul do universo. Sem contar com as leis ridículas que o multiverso e o Comitê Intracosmos vêm aprovando ultimamente. Sim, mãe, sei que é preconceito, mas não foi por mal, é que no passado, não de nossos ancestrais,
mas dos que os antecedem, estes que com o tempo estamos conhecendo cada vez mais, interpretando suas línguas e culturas, feitos e criações. Esta foi uma palavra normal, lógico que no seu sentido autêntico, não que falassem da mesma forma que nós e sim em suas respectivas articulações de palavras, era usada em quase todos os discoides que eu vi, e literaturas que vêm sendo decifradas pelos especialistas do Instituto e que graças à senhora chegam a mim. Creio que não ofenderia ninguém, nem mesmo nosso vizinho se ele estivesse aqui. Como se precisasse do Sr. Cresdevig estar aqui para ouvi-lo. Onde eu estava, assim, então, eu mando estes tipos de pensamentos corriqueiros, sobre os sobre os estrangeiros, sobre o porão do planeta, sobre teletransporte, nanotecnologia, mutação assistida, conceitos de antimatéria real, cruzeiros estelares, bioeletrônica, a estufa lunar, a estufa em Marte, as colônias em Marte, a agricultura em Marte, água em Marte, microprocessadores de 1 milhão de TBPMS, roupas invisíveis, metais indestrutíveis, reconstituição da camada de ozônio, dimensões, teoria da membrana real, reconstituição de quaisquer parte do corpo, clonagem humana em perfeição, abdução só se for a passeio com algum amigo da galáxia vizinha, a escassez da água potável, mas já solucionado, o fim do petróleo e a descoberta do mal que fez sua extração. Temos um líder único mundial que se chama Vendomozira Gorbaly. A certeza de quem construiu as pirâmides, que aliás só as conhecemos por fatos históricos, que herdamos dos ancestrais de nossos ancestrais, foram destruídas há séculos durante uma guerra. O ouro perdeu o valor devido à abundância que retirado do centro da Terra, doenças erradicadas, consciência plena, paz entre todos os seres, daqui e os de fora, dentre outras coisas. Que pelos estudos do Instituto sabemos hoje que para os ancestrais de nossos ancestrais, alguns destes fatos eram anseios, outros sinal de grandeza, outros mera ficção, outros uma grande busca, outros infinita curiosidade e falta de esclarecimentos, outros os levaram ao fim que tiveram. Alguns neologismos se faz necessário. O mais estranho de tudo isto, mãe, é que muitas das nossas ideias parecem ser plágio de ideias deles, e eles nem saberiam que quem concebeu a ideia original fomos nós. Tal ideia ou pensamento sequer existiria lá, se nós não o emanássemos para o passado, passaria sem nunca ter existido. Não compreende isto? É simples. Coisas do tipo futurista não existiria no passado se nós não tivéssemos pensamentos anacrônicos. Nossa nostalgia gera o passado, ou seja, o presente para os seres do passado, o que para nós é arcaico é o contemporâneo deles. Logo nosso presente é o passado dos seres futuros em relação a nós. Então o que sabemos hoje não passa de um esboço do que sabem os futuros seres. São apenas lembranças do que um dia irá ser real em relação a nós, mas que em relação a eles já faz parte do passado. Então não podemos mudar o futuro, mas podemos mudar o passado, e aí sim em consequência disto mudaremos o futuro. Você poderia me dizer que o passado já aconteceu e é fato, e o futuro ainda está em construção, logo seria fácil ser moldado. Mas você não parou para pensar que o futuro é consequência do passado, e o passado é gerado por algo que veio antes, logo futuro. Na verdade o que já aconteceu é o futuro, o passado ainda está por vir. Como assim? Olhe para trás, o que está vindo em nossa direção? Através das grandiosas descobertas feitas pelo Instituto, é o passado, certo? O futuro não vem, nós vamos até ele, mas o passado emerge, tem vida própria, e vem em direção a nós. O passado é passivo de mudanças, já o futuro só será mudado se mudarmos o que o antecede, este é o passado. Andrew,
Vai dormir, meu filho, você deve estar muito cansado. Assine, já vou dormir, mãe. Você já parou para pensar sobre o Sr. Krasdervig? Pensar? Como assim, se eu me interesso por ele? Claro que não, né, mãe? Nem me passou pela cabeça este tipo de interesse, digo curiosidade de saber como era o mundo dele. Será que todos eram assim tão feios? Andrew, por quê? A senhora vai querer me dizer que um sujeito que tem uma orelha de 30 centímetros, um nariz que mais parece uma tromba, é cinza, barrigudo, come terra, é bonito? Andrew, você com certeza já aprendeu sobre isto, então não se faça de bobo, sabe muito bem que beleza é relativo, e lá no planeta dele poderia muito bem o Sr. Krasdervig ter sido sim um galã como ele mesmo vive dizendo por aí. Galã. Só se for aos sonhos dele. Andrew, você já deve ter estudado que os Blackturianos não sonham. O próprio Krasdervig vive me dizendo que gostaria de saber como é um sonho, que para ele o repouso nada mais é do que se desligar totalmente. Disto eu sei, tanto é que a Cris Benignis, uma menina que estudou comigo, sempre reclamava este fato. Ela é Blackturiana. É sim, e não era menos feia que o Sr. Krasdervig, parecia até uma cópia. Está certo, Andrew, agora boa noite. Boa noite, mãe. Mais de 10.000 anos antes. Texto escrito em língua corrente, ano 2009. Estou com umas ideias, é sobre uma questão muito discutida em pseudociência, a questão tempo, coisas deste gênero. O que você pensa sobre estas coisas, Timmy? Bem, eu procuro não pensar, isto ainda vai te deixar maluco, cara. Mas me explica aí, quais são suas ideias? Bom, eu acredito que nós podemos mudar o futuro, mas não apenas neste ponto de vista que de escolhemos o que plantamos, ou fazer o bem para ter o bem no amanhã, e sim de forma bem mais real e concreta, realmente mudar o que ainda não aconteceu. Fazer com que aconteça, entendeu? Não, nem passei perto de entender esta maluquice. Não é maluquice, eu posso emanar pensamentos para o futuro e fazer com que estes se realizem, mas não na minha vida, entende? E sim de âmbito mundial, mudar a história de fatos, que seriam de outra forma se eu não os manipulasse. Tipo, não seriam mesmo que os ditados populares, pensamentos positivos, estas coisas? Não, como eu disse, não é mudar sua vida, então quer dizer que não são seus pensamentos positivos, são apenas pensamentos, entretanto direcionados. Compreendeu agora? Começo a entender. Você quer dizer que poderemos com nossos pensamentos moldar no nosso futuro particular e sim construir um mundo do qual talvez nem cheguemos a conhecer? Exato, com exceção do talvez, não é talvez nem cheguemos a conhecer, e sim com certeza não chegaremos a conhecer. Se eu estiver certo, como acredito que estou, este futuro só seria possível se nós não fizéssemos parte dele. Pelo fato de que nós não viveríamos tanto, sim, mais ou menos isto, na verdade, o fato não é se nós viveríamos ou não tanto tempo assim, e sim que o futuro neste ponto de vista não pode ser mudado por alguém que esteja dentro dele, entende? Ou seja, nós veríamos as coisas acontecendo de outra forma, e constantemente mudaríamos nossos pensamentos, logo viveríamos num misto, entre a realidade casual e a realidade que estamos projetando, e nós mesmos faríamos confusa esta realidade, e prejudicaríamos o processo. Imediatamente o processo só seria possível por alguém que já não estivesse aqui. Agora entendo, para que não corra o risco do próprio projetista abolir o projeto. Exato. Então este futuro só será real muito depois da morte do projetista, quando nada possa mudar ou impedir seu rumo. Isto explica por que os grandes pensadores, os pioneiros das grandes ideias estão bem no passado.
e geralmente só foi pra frente uma grande ideia após a morte do mesmo. Como dizem por aí, um grande filósofo só fica famoso depois da morte. Não sei se está me entendendo, não estou falando de fama comum, destas que os atores e atrizes, as celebridades no geral experimentam. Estou falando sobre uma fama atribuída pela humanidade em evolução, pelas corporações e núcleos que dependem e tiveram suas bases em, ou nas ideias de tais figuras do passado. É uma fama perene, não algo que passa com um século. Quem realmente se destaca são os que superaram milênios. E eu não acho que daqui 1000 anos alguém se recordará de atrizes e atores de nossa época, mas ainda se saberá de Platão, que veio muito antes de nós. Compreendo, e vejo que está com toda razão. Com certeza a época de Platão também abrigou suas celebridades, que moveram e sensibilizaram as massas de uma época. No entanto, não representaria e nem acrescentaria nada para civilizações futuras, ou seja, famosos de uma época apenas e restritos a isto. Isto me faz lembrar a imbecilidade de John Lennon ao dizer que seria mais famoso que Jesus Cristo, não levando em conta que as paixões de uma época podem não ser a de outra, e que ele contribuiu apenas com um gênero musical, e se esqueceu que o mundo não é baseado em músicas, faz parte apenas de entretenimento das massas. Todavia, alguém que estivesse em uma guerra prestes a morrer jamais deixaria de pensar em Jesus Cristo para pensar em John Lennon. Alguém que passando pelas desgraças da vida não cantaria uma música alegre dos Beatles. E se ele porventura, com sua mesma estrutura física e moral, tivesse nascido 2000 anos antes, jamais teríamos sabido de sua existência. Nossa, você não gosta dos Beatles? Não, não é isto, gosto sim, mas esta falta de tato de John me faz pensar como ele era pobre, sujeitinho orgulhoso e cheio de vaidades, arrogante e prepotente, não por ter se comparado a Cristo e sim de achar que sua mera existência seria lembrada com a passagem de milênios. Na verdade, ele não disse que seria mais famoso que Jesus, ele disse: o cristianismo vai acabar. Vai desaparecer. Não preciso discutir isso. Eu estou certo e provarei isso. Somos mais populares do que Cristo hoje. Eu não sei o que vai acabar primeiro, se o rock ou o cristianismo. Bom, isto só me fez ver o quanto estou certo. Eu nem fazia ideia do que ele tinha dito, e olha que estou só uns 20 anos de diferença deles. Já de Jesus estou mais de 2000, e sei várias coisas que ele disse. Quem é mais popular? Pode até ser que durante um tempo foram sim eles mais conhecidos que o cristianismo, mas o cristianismo não acabou e ele já morreu faz tempo. Usando de artimanha, ele colocou os Beatles como este ícone mais popular que Jesus Cristo para depois generalizar o rock propriamente dito como sendo esta coisa perdurável. O rock sendo uma variante de estilo musical, ou um estilo musical por si próprio, tende a ser duradouro, mas nada que não passe com milênios de evolução, como já degenerou em poucos anos. O rock arcaico dos Beatles nada tem com o rock moderno, e o rock moderno irá mudar conforme as civilizações futuras desejarem. Logo, o nome que se dá a tal movimento será a única coisa que restará, ou nem mesmo isto. Espera aí, deixa-me ouvir se entendi. Você está dizendo que o rock deixará de ser rock, mesmo que mantenha o nome rock? Sim, é isto que digo. O nome rock pode durar muito tempo, mas o movimento original já estará extinto. E o que é um nome? São apenas palavras. O que vale é o movimento que este promove. Se o rock não é mais o mesmo em que outrora aclamava Lennon, contaremos a John Lennon que o cristianismo ainda não acabou.
Mas esqueça disto, só falei sobre este fato para lhe mostrar como o indivíduo que não acrescenta algo de real importância ao todo comum, ou mesmo que seja uma pseudo-real importância para as civilizações no geral, não apenas a massas específicas tendem a não perdurarem na história, logo a não construírem futuro algum. Rock, gêneros musicais no geral, bandas amadas, como também a minha ignorância ao replicar tal fato, passará. Não ajuda ninguém, não traz progresso, são coisas que o indivíduo talvez apegado a valores sentimentais não desprezasse, mas que o tempo que não tem coração apagará. Voltando ao assunto, você fez uma boa colocação quando disse famosos de uma época apenas e restritos a isto. Quantos famosos são esquecidos ainda em vida? A fama normal, esta que nós mesmos atribuímos ou sem nenhuma piedade, tiramos de um indivíduo, esta fama passageira e sem raízes, não é objeto do que estou falando, quando eu disse que os grandes pensadores, os pioneiros das grandes ideias estão bem no passado. E geralmente só foi para frente uma grande ideia após a morte do mesmo, como se diz por aí, um grande filósofo só fica famoso depois da morte. É justamente para dar esta dimensão, de que não é a fama em si, e sim o que vem acrescentar para a sociedade o que gerou a tal fama, ou seja, não é o indivíduo e sim o que este gerou. Você quer dizer, o indivíduo por inteiro tem menos valor que suas ideias. Você entende as coisas por ópticas diferentes, meu amigo, mas me ajuda a buscar melhores respostas. Sim, é mais ou menos isto, o indivíduo vale pelas ideias que tem. Isto não de modo individual, e sim neste sistema de tempo e história em construção, ou seja, a formação do futuro, a arquitetura de um tempo real e palpável que virá e será assim constituído, apenas pelas ideias que forem de vital importância. Claro, muitas ideias menos louváveis existem em meio a isto, mas elas vão sendo desencorajadas pelo próprio tempo, até que as que perdurem sejam apenas as que forem benévolas ou contribuírem de alguma forma para o todo. Houve com toda certeza pessoas que viveram nas mesmas épocas que os grandes gênios do passado que tinham iguais ou por vezes maior inteligência, contudo não souberam aplicar suas ideias, ou aplicaram-nas erradamente. Os que sobressaíram é porque, de alguma forma ajudaram a moldar o futuro. Independente de fama, alguns sábios do passado contribuíram com o futuro e não ficaram na história, mas só ficaram na história quem de fato contribuiu de alguma forma, como já foi dito, nem só coisas benéficas moldaram o futuro. Então o que faremos para mudar o futuro? Você estava dizendo que tem ideias, que emana pensamentos para o futuro. Assim, então, a coisa consiste em mentalizar, emanar bons pensamentos para o futuro, não é ficar apenas com pensamentos positivos, ou ficar com bons pensamentos, estas coisas de livros de autoajuda, e sim, realmente impulsionar estes pensamentos para o futuro, mandá-los verdadeiramente. Não adianta eu ficar pensando da seguinte forma: meu dia será bom amanhã, tudo é lindo e belo, a paz reina em minha vida. Isto não fará com que o dia seja bom amanhã, a não ser sob ponto de vista psicológico, em que eu acreditando nisto consequentemente ficasse feliz. Mas assim eu estaria me enganando com uma mera auto-hipnose. Qualquer coisa fora do script poderia quebrar esta paz. Você não estaria mudando o futuro em nada no fato de conseguir fazer seu dia seguinte feliz. E se fizesse o dia seguinte feliz, não ficaria só de âmbito psicológico e sim físico, felicidade que todos possam experimentar. E para isto não adianta estes pensamentos felizes. O tempo não flui individualmente para cada indivíduo, o tempo é um só para todos. O que difere faz meu dia diferente do seu é emocional, condicionamentos humanos, perspectivas.
Mas o tempo que nos envolve se trata do mesmo, logo uma felicidade minha pode ser uma infelicidade sua. Tudo isto de âmbito apenas emocional, a grande massa, ou o todo geral não é sentimentalista. Mas uma coisa boa de fato para o todo, independente de nosso condicionamento emocional, será boa para todos e não apenas para um indivíduo. Louis Pasteur, ao descobrir a pasteurização, fez o mundo melhor e não apenas a vida dele melhor. Thomas Alva Edison, ao inventar a lâmpada elétrica incandescente, o gramofone, o cinescópio ou cinetoscópio, o ditafone e o microfone de grânulos de carvão para o telefone e inúmeras outras coisas, fez o mundo todo melhor. Alexander Graham Bell, ao inventar ou aperfeiçoar o telefone, dentre outras invenções, fez o mundo melhor. São este tipo de pessoas que construíram o futuro que vivemos hoje. É tudo muito confuso, mas podemos ver no que dá. Certo, meu amigo, mas amanhã falaremos mais nisto. Tine, o que vai fazer agora? Tô pensando em dar uma volta por aí. Vamos? Olha, não vou recusar, não aguento mais olhar para esta papelada, vou tirar umas férias, eu mereço. Fecha tudo aí e vamos descobrir um lugar legal para irmos. Que tal o Egito? Me deixa pensar, aeroporto, avião, horas de voo, acho melhor irmos à lanchonete da esquina mesmo. Então tá certo, é pra lá que vamos. Tem uma lanchonete maneira numa esquina do Cairo. Você está falando sério? Sim, claro, e é pra já, é o tempo de tomar um banho e fazer uma mala. Sério mesmo? Se é assim, vamos lá. Sempre tive vontade de conhecer o Egito, mas tipo assim, eu vou como seu ajudante. Sabes que não tenho tanta grana assim. Pode ficar tranquilo, é por minha conta, e você faz papel de meu auxiliar, sabe? Eu já estive lá algumas vezes, e te confesso que não me canso. Ano de 3018. Texto traduzido de uma língua ainda não existente. Bom dia, mãe. Bom dia, meu filho, como passou a noite? Muito bem, e você? Maravilhosamente. Sabe que estive pensando em tudo que você me disse ontem, e analisando friamente penso que você tem toda a razão. Sério, que bom, é que a senhora deve ter pensado melhor. Sim, e vi que faz bastante sentido. Revi alguns filmes antigos daqueles que pego no instituto, e vi que realmente muitas das coisas que eles tentam retratar nos filmes futuristas deles é mesmo, ainda que de forma amadora, bem parecido com o que vivemos. Tava vendo aquela relíquia que chamavam de Exterminador do Futuro. Bom, não que algum de nossos ciborgue queira destruir algo, mas a máquina em si é uma analogia bem próxima, o tal dos X-Men. Nossa mutação assistida produz genéticos mod também semelhantes. Só não gostei de alguns filmes que retratam nossos amigos de fora sendo atacados ou atacando, como se eles fossem capazes disto. Né, dona Normani, vive me dizendo para eu não ver o conteúdo dos discoides e sabe tudo sobre eles. Não, é que estou me recobrando a memória, vi na minha juventude e nem pensei por este ângulo que você propôs. Era a era dos achados, meu filho, os arqueólogos do Instituto estavam em glória, sítios arqueológicos eram criados a cada dia, mais e mais pires de prata eram encontrados, tivemos que rebuscar na história, nos restos que sobrou depois da possível grande tormenta algo que ajudasse a decifrar tais discoides, um velho Cyberbill Borgneo, que trabalha no Instituto, o Sr. Greldini juntou sua sabedoria humana com a de máquina para recriar um daqueles aparelhos arcaicos para tentar reproduzir os discoides, e não é que o velho Mac conseguiu, com peças precárias, pequenas partes fragmentadas que havia no Museu de Histórias Arcaicas do Instituto que é vedado ao público, ele conseguiu remontar uma daquelas geringonças. Foi esta época que houve uma evolução à reversa, filho.
Foi quando descobrimos nossos verdadeiros ancestrais e que eles eram capazes de montar e criar coisas, eram de certa forma inteligentes. Hoje na história que você aprende na escola, é que o homem primitivo morava em cavernas, que eram boçais, e que o decorrer do tempo evoluiu para ser como somos hoje. No meu tempo de escola não era diferente, não tínhamos nenhuma ligação com o verdadeiro passado a que pertencemos, sequer poderíamos imaginar, bom, assim como o resto do mundo continua não imaginando. Então foi uma era de descobertas mesmo, mas a princípio pensávamos ter a visão do inferno. Foi polêmico, ninguém do instituto sabia que se tratava de filmes, assistíamos como se fosse realidade de tempos remotos, e era um horror, guerras e mais guerras, mortes, violência, coisas que hoje não vemos por aqui. Filho, a paz nem sempre existiu. No meio dos discoides haviam também, que viemos a saber mais tarde, coisas que não eram filmes, eram documentários. E o que havia? As mesmas coisas, guerras e mais guerras. Tive pena deste povo do passado, eles viviam matando uns aos outros e se divertiam vendo filmes com a mesma brutalidade. Foi fácil para o Dr. Folismer chegar à conclusão de que foi um povo que nunca buscou a paz, um povo que não se preocupava com a evolução. Até hoje vira e mexe encontram mais destas coisas, algumas, afirmou o Dr. Lisembro, chefe do Departamento de Arqueologia Mundial do Instituto, foram deixadas propositalmente para ser encontradas por seres futuros. Ele chegou a esta dedução por estarem dentro de uma base de rocha sólida, que teve que ser quebrada para retirar os objetos. Só não se sabe como as colocaram lá, e várias outras relíquias vêm sendo encontradas com o passar dos tempos. Tá vendo, mãe? É o passado vindo em nossa direção, emergindo das profundezas da esfera. Se é, meu filho. Então foi nesta era das descobertas que eu havia visto estes filmes e agora os revi, mas quando você conversou comigo ontem não me veio à memória, só quando me deitei que surgiram tais pensamentos e lembranças. Já que estamos falando nestes assuntos, vou lhe aprofundar os fatos, você agradecerá por ser meu filho. Foram achadas também muitas escrituras, as duras penas decifradas. Estudiosos lutam para decifrar todas as escrituras, há vários tipos delas, com formações e alfabetos diferentes, tem manuscritos, espécies de livros, até nos discoides. Poderíamos saber muito mais do passado destes seres se conseguíssemos decifrar tudo, mas é muito estranho, eles não viviam em lugar algum, não tinham morada. Não existe nada, nem em escavações, nada que pudéssemos dizer que ali seria uma urbe, onde estes seres passados pudessem viver. Já houve teorias de que eles habitavam os mares, mas não que fossem anfíbios, mas construíam verdadeiras fortalezas flutuantes em cima do mar. Seriam as cidades e até países eram realmente colossais. Historiadores, juntamente com arqueólogos e cientistas do Instituto, deduziram que houve uma grande escassez de água potável. Dentre outras tormentas que obrigou o ser a migrar para o mar, usinas de dessalinização foram criadas nestas superbases aquáticas. Por pesquisa se deduziu que tinha até mesmo plantações nestas cidades flutuantes, indícios de que levaram terra para plantio, já que dela mesmo tinha que tirar o sustento. Cogitam a possibilidade de que havia criações de animais. Pesquisadores mergulhadores do Instituto dizem ter vestígios destas cidades flutuantes no fundo do oceano, e que com um pouco mais de estudos podem datar quando se deu tal catástrofe que aniquilou os ancestrais de nossos ancestrais. Não são os ancestrais diretos. Mãe, mas dá para ter uma base de quando ocorreram os cataclismos? Assim, foi algo em torno de 300 mil anos atrás. Mas se tal raça foi dizimada como estamos aqui,
Bom, pelo que dizem os estudiosos e pesquisadores do Instituto, nem todos foram habitar as cidades aquáticas. Acredita-se que alguns dos que não foram são nossos verdadeiros ancestrais, se esconderam em cavernas, buracos no chão, já que a Terra passou pelo cataclismo, do qual já te falei. Então lentamente, com quase nada, começaram a repovoar o planeta, isto é, apenas intuição, dizem os estudiosos do Instituto. Que primeiro houve uma regressão muito grande, os mais velhos ainda continham em suas mentes a sabedoria, e passavam o melhor possível para a progenie, mas com o passar dos anos os velhos morreram, e a prole mal tinha aprendido tudo que precisava, logo passaram para sua posteridade, menos do que recebera, e assim sucessivamente, até que os seres experimentaram a ignorância total. Ninguém já não ensinava ninguém a nada. Já que não havia o que ensinar, ficaram pacóvios, sem cultura, boçais, viveram em cavernas por muitos anos, reaprendendo e recomeçando do zero. Tudo perderam, não sabiam mais de nada, nem mesmo falar. Para nossa história, aqui é o começo. Para as pessoas comuns não houve nada antes disto, os boçais que evoluíram e hoje somos nós. Nem imaginam que tivemos antepassados, entretanto destes não herdamos nada, tudo foi criado, algumas coisas recriadas, nossa tecnologia nada tem a ver com a deles, não é um avanço deles que chegou até nós, e sim, nós criamos nossos avanços, eles tiveram os deles, como sabemos hoje através dos discoides, tinham veículos, casas. Aliás, isto que me intriga, nos discoides mostram casas, cidade inteiras, mas por que não achamos nada disto nas escavações? Isto com certeza antes do Armagedon, que não sabemos como foi. Penso que no começo foi gradativo, aos poucos, talvez alguns terremotos, maremotos, grandes enchentes, até que por algum motivo tiveram que deixar a terra para viverem nas cidades aquáticas, e devem ter passado longos anos vivendo assim, até que o cataclismo final chegasse e acabasse com tudo e revirasse até o mar. Mas aí então estes nossos ancestrais, que até sabermos a verdade acreditávamos em inúmeras hipóteses, cujo e aliás as pessoas comuns ainda acreditam e pensam, foram evoluindo vagarosamente e hoje estamos aqui. Então quer dizer que somos frutos dos que se salvaram? Pois é. Mas antes de tudo isto, antes do cataclismo, como era? Não sei muito bem, filho, mas sabemos como era na era do cataclismo. Antes disto só sabemos o que deu para reunir através dos achados arqueológicos, conteúdos já decifrados dos discoides, um grande acervo aliás que está no domínio do Instituto. Com certeza saberemos muito mais um dia, muitas coisas ainda serão descobertas. Continue lendo o livro, link para compra na descrição do vídeo. Através deste livro de ficção, você poderá aprender a utilizar poderes de transformar o tempo e moldá-lo. Às vezes temos que esconder algo inacreditável em coisas menos sublimes, entenda. Luigo Legna 9, 7, 2, 1, 8, 5, 4, 2, 1, 8. Voz sintetizada, IBM Voz, voz Raquel.